Eu tenho essas rodas iradas aqui na Ranger. São rodas de ferro modelo Daytona. De longe elas até tão bonitas, mas de perto dá pra ver como elas já estão enferrujadas. Então antes que seja tarde demais, bora recuperar essas rodas. Eu tenho essas rodas há 3 anos e meio. E embora eu more no litoral, onde tudo enferruja bem mais rápido, eu tenho certeza que se elas tivessem sido pintadas do jeito certo, elas não iam estar tão enferrujadas assim. Esse tipo de ferrugem que vem por baixo da tinta levantando essas bolhas é típico de uma pintura mal feita, onde não foi passado fundo fosfatizante no metal cru. Então a umidade consegue penetrar na tinta e a ferrugem vem de baixo para cima. Mas dessa vez eu mesmo que vou fazer a pintura, então não vai ter erro. E eu comprei essas rodas de uma empresa grande, hein? Então não é só porque a empresa é grande que a gente pode confiar. Como essa pintura foi mal feita desde a base, eu vou ter que tirar as rodas e desmontar ela dos pneus para fazer uma repintura completa desde o zero. E para conseguir fazer as 4 rodas de uma vez e ganhar tempo, eu vou tentar levantar a caminhonete e fazer alguns calços de madeira para eu conseguir deixar a caminhonete levantada sem as 4 rodas. E como sempre vou tentar fazer o máximo de coisas eu mesmo. Então vou tentar desmontar o pneu da roda aqui em casa mesmo. E vamos ver se vai dar certo. Eu tenho esses 2 cavaletes que eu vou usar na traseira e para manter a dianteira levantada eu vou fazer uns calços de madeira. Essa madeira que eu vou usar eu consegui de graça em uma obra e são os restos de uma madeira de telhado. São peças de cedrinho de 7 cm de espessura por 14 cm de largura. Uma madeira bem resistente e bem grossa, que eu tenho certeza que vai aguentar o peso da Ranger. Para cortar a madeira eu usei minha serra circular, porém como ela não dava a profundidade total do corte, eu finalizei esses cortes com serrote mesmo. E vou tentar fazer uns calços bem feitos para eu poder depois usar nos próximos projetos. Eu vou lixar essas peças para poder unir elas somente com cola, que eu achei que ia ser mais fácil do que ficar botando um monte de parafusos. E também achei que deixá-las todas soltas ia ficar bem perigoso. A cola que eu vou usar é a Titebond, que é uma cola super boa que eu usava quando fabricava móveis. Agora é só colar elas e esperar secar um pouco, que já está pronto para botar lá debaixo da Ranger. Eu vou tentar desmontar os pneus das rodas aqui em casa mesmo. Para isso eu vou usar essa cantoneira com o auxílio do martelo para descolar a borda do pneu da roda. E depois vou usar essas 2 chaves aqui para tentar remover o pneu. Mais uma vez, não sei se vai dar certo, mas vou tentar e registrar aí para vocês. E comprei no borracheiro 2 válvulas novas, porque eu tenho 2 válvulas boas e as outras 2 tem que trocar. E também o borracheiro me deu na parceria essa meleca aqui, ó, que eles usam para montar e desmontar os pneus. Isso aqui eu acho que é aquele sabão de barra derretido. Vamos ver se vai dar certo. Bom, gurizada, aqui novamente começa uma tarefa que eu achei que ia ser super fácil e foi mega difícil.
Eu podia só ter levado os pneus no borracheiro, mas eu queria descobrir se dava para desmontar os pneus em casa sozinho, usando só as ferramentas que eu já tenho. E como eu não achei nada na internet mostrando como desmontar pneu de caminhonete, só pneu de carro, que é bem mais fácil e bem mais macio, lá fui eu encarar essa jornada. Como sempre, a primeira tentativa não deu certo. Passei maior trabalho tentando essa técnica de martelar a borda do pneu, mas não consegui. Então, depois de muito tempo gasto nisso, parti para uma segunda tentativa. Na segunda tentativa, eu achei que ia conseguir pressionar a borda do pneu com esses meus grampos sargento gigantes que eu tenho. Eles são bem fortes e me ajudam a fazer várias tarefas muito difíceis. Mas também não deu certo. Então partimos para a terceira tentativa, que foi uma dica que eu vi na internet que funciona com pneu de carro, que é usar outro veículo para passar por cima do talão do pneu e fazer ele descolar. Essa ideia era muito boa, tava com cara de que ia dar certo, eu tinha certeza. Mas também não deu certo. E depois de muito pesquisar e pensar, eu parti para uma nova ideia, que foi usar a força do macaco para pressionar a borda do pneu, simulando aquela máquina que o borracheiro tem. Mais uma vez, sem saber se ia dar certo, fui com toda a fé e essa era a minha última tentativa que eu tinha. E dessa vez deu certo, gurizada. Quem não desiste nunca falha. Finalmente estamos prontos para seguir para as próximas etapas. Na verdade, vocês já estão prontos, porque eu vou ter que repetir esse mesmo procedimento outras 7 vezes, para concluir as 4 rodas dos dois lados. Agora, com a borda do pneu já descolada da roda, bora tentar remover o pneu da roda. Outra coisa que eu nunca tinha feito, porém é um procedimento muito parecido com tirar o pneu da bicicleta, que é uma coisa que eu já fiz 1 milhão de vezes. Então essa parte não foi tão difícil assim. É só ir removendo o pneu aos poucos. Essa segunda parte é um pouco mais difícil, mas eu usei a ajuda da minha perna para segurar a parte do pneu que eu já tinha removido e ir avançando removendo o pneu pouco a pouco. Não posso negar que um pouco de trabalho deu, mas foi bem mais fácil que a outra parte do serviço. Duas já foram. Agora faltam as outras duas. Depois de muito mais trabalho que esperado, estão aí as rodas desmontadas. Agora só vou arrancar fora os ventios e os pesos de balanceamento. Daí já tá pronto pra gente começar a lixar essas rodas e trabalhar nelas. O balanceamento das rodas eu vou perder e não tenho o que fazer, não tem problema. Mas os ventios, teve 2 que eu troquei faz muito pouco tempo, então vou tentar tirar eles sem estragar para poder reaproveitar nas rodas depois da pintura. Vamos ver se vai dar certo. Aê, dá para arrancar inteiro. Como essas rodas têm muita ferrugem por debaixo da tinta, a primeira coisa que eu vou fazer nelas vai ser pegar uma chave de fenda e um martelo e começar a quebrar todas essas cascas de tinta onde vai ter ferrugem por baixo. Desse jeito eu ganho um pouco de tempo na hora de lixar as rodas. E agora começamos a longa tarefa de lixar as rodas para remover a ferrugem, e o mais demorado de tudo é lixar essa tinta velha para poder remover toda ela e deixar as rodas só no metal cru.
Eu usei vários tipos de discos diferentes. Comecei usando a minha furadeira com uma escova de aço rotativa. Depois usei um strip disc, que é um ótimo disco para remover tinta, sujeira e ferrugem. Porém, o meu disco logo acabou e eu tive que partir para uma terceira opção, que foi usar esse removedor de tinta pastoso. Ele até que funciona bem, mas depende muito do tipo de tinta que tem no metal. No caso dessa tinta, era uma tinta muito forte, então ele me ajudou um pouco a ganhar tempo, mas mesmo assim não conseguiu remover toda a tinta. E vou remover toda a tinta da parte da frente da roda e da parte de trás. Mas aqui a parte interna não está danificada, não tem nada de ferrugem, então vou deixar assim mesmo para ganhar um pouco de tempo. E eu não sou nem um pouco fã da pintura eletrostática, porque ela até cria uma camada bem resistente, porém com o tempo a umidade consegue penetrar na tinta e começa a surgir ferrugem por debaixo da tinta. Daí quando começa a acontecer isso, tu não tem o que fazer, vai ter que remover toda a tinta e fazer uma pintura do zero. E essa tinta é ruim de remover. Mas é isso aí, mesmo dando bastante trabalho, bora fazer esse serviço do melhor jeito possível. Depois de muitas e muitas horas lixando essas rodas, finalmente estão prontas para começar a pintura. Já separei aqui todos os produtos que a gente vai usar. E antes de começar a pintura, a gente tem que decidir como vai ser o procedimento para pintar essas 4 rodas. Aqui na bancada até cabem as 4 rodas, mas fica muito apertado, então não vou conseguir pintar todo ao redor delas. Então estou pensando em deixar 2 rodas aqui na bancada e as outras 2 nesses banquinhos de madeira. Antes da pintura, vou limpar bem as rodas com um pano com thinner. O bom do thinner é que ainda vai ajudar a remover qualquer vestígio daquela tinta antiga. E depois, só para ter certeza, vou passar uma solução desengraxante. O primeiro produto que eu vou aplicar nessa pintura é o fundo fosfatizante, que é o que vai proteger o metal contra a ferrugem e também o que vai dar uma boa aderência no metal para os próximos produtos que vão vir depois dele. Esse fundo fosfatizante que eu estou usando é na cor preta e chama de preto fosco vinílico. Também tem a opção numa cor meio verde translúcido que chama Wash Primer. Os 2 produtos têm exatamente a mesma função. E eu gosto sempre de começar pintando o verso da peça, onde vai aparecer menos, para depois eu poder virar a peça e pintar a parte da frente. E ter certeza que a parte da frente vai ficar mais tempo secando sem eu encostar, e daí eu tenho certeza que a parte mais importante não vai ficar danificada. Tá pronta a aplicação do preto fosco vinílico. Agora eu vou deixar secar um pouco e nós vamos partir para a aplicação do primer PU. E só depois eu vou vir com a tinta. Esse primer que eu estou usando já estava meio para o final, então misturei com o catalisador direto dentro da lata. Daí eu sujo um recipiente a menos. E se tu quiser aprender um pouco mais sobre pintura automotiva, eu vou deixar um card aqui em cima na direita para tu clicar e acessar um outro vídeo meu onde eu mostrei muito mais detalhado todo esse processo de pintura. Acessa lá que eu sei que tu vai gostar.
Primer aplicado e já tá seco. E agora estou fazendo o processo de lixamento e também retocando as pequenas imperfeições com um pouquinho de massa. Estou usando essa massa rápida aqui e ela é boa porque não precisa catalisar e ela seca rápido. Porém, ela não é boa para utilizar se as imperfeições forem muito grandes, porque essa massa ela encolhe quando ela seca. Mas para pequenos detalhes ela é ótima. E aqui, caso na hora de eu lixar essa massa eu acabe removendo um pouquinho do primer, para não ter que catalisar de novo o primer PU e toda aquela demora e aplicar aqui e tal, eu dou só um retoquinho com esse primer spray aqui. É uma dica boa para ganhar tempo. Agora vou dar um ligeiro aqui, terminar de lixar essa massa, lixar todo esse primer e daí tá pronto pra gente vir com a tinta. E vamos ver se vocês vão gostar da tinta que eu escolhi. Comprei uma tinta feita sob encomenda. Lixei essa massa com uma lixa 120 e depois uma 220, tentando lixar só onde tinha a massa mesmo. E depois dei uma lixada geral no primer com uma lixa 280, depois uma 320 e para finalizar lixei tudo com uma lixa 400. Na parte da frente da roda depois eu vou lixar ainda com uma lixa 600, mas isso eu vou deixar só para quando estiver na hora de pintar. No vídeo parece tudo bem rápido, fácil, mas olha o estado das minhas mãos. Já tô lixando isso aqui há maior tempão. Meu Deus, não tenho mais nem unha. Mas como sempre, quanto mais difícil o trabalho, maior a recompensa. Então bora continuar isso aí que eu quero ver essas rodas prontas. Finalizei de lixar o primer, gurizada. Agora vou dar uma boa limpada nas peças, passar um pano para tirar essa poeira e já dá pra gente aplicar a tinta. Finalmente tá tudo pronto pra gente passar a tinta. Eu pensei muito sobre qual cor escolher e eu sei que pintar as rodas com uma cor mais clara faz a roda aparecer mais. Porém eu olhei pra Ranger e ela me pediu que eu mantesse umas rodas com cor escura. Então depois de pesquisar um pouco na internet, eu encontrei para comprar essa tinta aqui, que é uma tinta poliéster que se chama Black Cherry. Ela é uma tinta preta com perolado vermelho, então vai manter uma cor preta na roda bem escuro, mas quando bater o sol vai aparecer o perolado vermelho. Eu nunca usei essa tinta, então não tenho a menor ideia se vai ficar legal, mas achei que era uma ideia bem diferente aí para testar nas rodas e acho que vai combinar bastante com a Ranger. Como ela é uma tinta poliéster, ela já vem pronta para o uso e depois de passar essa tinta a gente precisa passar um verniz PU para dar resistência e brilho para a peça. E ela veio nessa garrafinha aqui de plástico porque eu comprei só meio litro. Terminei de passar a tinta nas rodas, agora vou esperar uns minutinhos e vou passar o verniz PU. Daí vou finalizar a pintura em um dos lados, vou deixar secando algumas horas e depois vou virar as rodas e passar a tinta poliéster e o verniz do outro lado. Assim eu acho que vai dar tempo de secar um lado por vez e a gente não vai estragar a pintura quando virar as rodas.
Tá ficando bom! E antes de revelar as rodas com a pintura concluída, bora ver como elas estavam antes. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. E um rápido spoiler sobre o próximo vídeo. Pronto, já mostrei. Agora se quiser ver o que é, vai ter que acompanhar o próximo vídeo. E vou deixar aqui na tela final 2 recomendações minhas de próximos vídeos para vocês assistirem. Escolhe um e clica aí.